Durante a Primeira República, o Brasil não era um país para todos. No campo, a desigualdade era brutal. É sobre isso que a gente vai ver nessa aula 3 do 9º ano. Sejam todos bem-vindos para conhecer os conflitos no campo. Olá, meu aluno e minha aluna do 9º ano. Vamos dar sequência à aula passada. Como vocês lembram, nós estamos aqui na Primeira República, no período da República Oligárquica. Ou seja, um pequeno grupo cuidando de si próprio, fazendo políticas para eles mesmos. O Brasil passa por vários processos tumultuados, pois a desigualdade no campo fica gritante, mediante ao poder dos grandes coronéis nas áreas rurais, manipulando toda a população rural. O povo pobre, analfabeto, sem direito cívico de votar, fica distante das escolhas. Os latifundiários, dificultando os minifundiários. Ou seja, aquele pequeno produtor, aquele que produz basicamente para o seu consumo e para vender alguma coisa na vila, na rua, na cidade. E com isso surgem alguns problemas sociais. E desses problemas surgem revoltas populares. O povo exigindo, o povo cobrando. Há muito tempo, lá na década de 70, se tinha uma historiografia um tanto quanto longe da realidade. Não se percebia esse movimento social como revolta. Esperava-se pelo povo, pela pobreza que viviam, pela falta de instrução. Acreditava-se que a população simplesmente aceitava o seu triste destino. Mas a partir dos anos 90, com a pesquisa mais aprofundada, foi se percebendo as motivações das revoltas rurais nesse período. Como a gente vai ver, Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, o surgimento do Grupo Cangaço. Quando a desigualdade cresce, o conflito aparece. Temos no governo o presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. Logo depois de dois presidentes marechais, que chamada da República da Espada, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. O progresso até havia algum, mas lembrando apenas ali nas grandes cidades e nos centros das cidades. A zona rural, o campo, o interior, esquecido pelo Estado. E nos anos de 1877 a 1879, lá no sertão da Bahia, uma terrível seca. Conta-se que mais de 400 mil mortos. E esse dá a peregrinação, as pessoas fugindo da seca, em busca de lugares mais férteis, que possam, pelo menos, ter uma vida melhor. E no contexto dessas desigualdades, vão surgindo grandes necessidades básicas de vida, onde havia muita miséria. Lembrando que foi logo alguns anos após a abolição, 1888, na qual mais miseráveis foram jogados na sociedade brasileira, sem reforma agrária, sem nenhum auxílio ou oportunidades que essas pessoas, os ex-escravizados, poderiam alavancar em suas vidas, se juntando a outros miseráveis, também esquecidos pelo Estado. E nesse contexto surge um homem, Antônio Vicentes Mendes Maciel, nascido em 1830. Até um certo ponto, ele tinha uma vida, vamos dizer, normal. Filho de comerciante, que perde os pais, falha o seu comércio, tenta ser advogado, também não dá certo, casa-se e a mulher o troca por um soldado. E Antônio, então, começa a sua peregrinação. Surge, então, a figura Antônio Conselheiro. Então, ele sai do Ceará, já adulto, e começa a peregrinar Pernambuco, Sergipe, Bahia, levando mensagens e conselhos, levando esperança, construindo lugarejos, igrejas. A Igreja Católica não vê esse movimento com bons olhos. Não vê o Antônio Conselheiro como um beato, como alguém que represente a Igreja Católica. Mas isso não inibe Antônio Conselheiro. Ele continua a sua peregrinação. E aonde há miséria, desesperança, angústia, dor, fome,
A necessidade de acreditar em algo e alguém é muito forte. É um momento que a pessoa busca algo, busca milagre. E Antônio Conselheiro é eleito pela classe popular como enviado de Deus. Por isso essa revolta, esse contexto messiânico, ou seja, alguém que traz a mensagem divina. Está tão distante o nosso presente do nosso passado? Por isso é importante que a gente aprenda a aprender história. Estudar história não é estudar apenas o passado, é buscar entendimento para o nosso presente. Nessa peregrinação, Antônio Conselheiro arrasta milhares de seguidores. As pessoas também revoltadas com os altos impostos, com o abandono do governo. E Antônio Conselheiro trazia a mensagem contra a República. Era um movimento monarquista, porque ele acreditava, e todas as outras pessoas, que a República era a grande desgraça do povo, pois não trouxe melhorias nenhuma, ao contrário, só desgraça. Havia esse sentido contra a República, era um movimento monarquista. E assim, Antônio Conselheiro foi arrebatando milhares e milhares de seguidores. E essas motivações populares aumentavam o ânimo dos seguidores. Eram várias revoltas contra a cobrança de impostos, provocando toda a população a não pagar impostos, porque era um abuso. E com isso, ganhando mais força Antônio Conselheiro. As autoridades locais já ficando de olho. Em 1893, no interior da Bahia, um lugarejo chamado Belo Monte funda então o povoado de Canudos, com essa proposta alternativa, onde não havia poder, onde não havia mandatário. Cada um viveria do seu modo, do seu trabalho. Um sistema comunitário. E já havia de 25 mil a 30 mil pessoas. O povoado pegou nome, pegou veracidade, as pessoas cada vez mais buscando essa forma. Isso chamando a atenção dos coronéis, dos governos e da igreja. Afinal, pois Antônio Conselheiro era nomeado o grande Messias, tirando a autoridade da igreja. Muitos católicos deixando de frequentar a igreja e respeitar os dogmas católicos para seguir a doutrina de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro aí provoca a ira dos poderosos, a Igreja Católica, os coronéis locais e o governo. E aí nós vamos ter um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil, tanto que virou uma literatura mundial, Sertões, de Euclides da Cunha. Aconselho vocês a ler esse livro e também assistir o filme A Guerra de Canudos, que tem José Wilker como o Antônio Conselheiro. Então os coronéis mais o governo se unem para acabar com Belmonte, com a comunidade de Canudos. São 4 expedições para conseguirem destruir a população de Canudos. Em 1º de novembro de 1896 vai a primeira expedição. Apenas 100 homens do exército, pois estavam acreditando que seria fácil acabar com aquele bando de sertanejos miseráveis e mortos de fome. Mas eles não contavam com a organização e a fé que motivava a defender a comunidade e os ideais de Antônio Conselheiro. Fracassou. Não conseguiram nem entrar em Canudos. Em janeiro de 1897, a segunda expedição, agora com mais homens, 500 homens mais bem armados, com metralhadoras e canhões. Também não conseguiram derrotar Canudos. Canudos resistindo bravamente, com inteligência, com logísticas e artimanhas, conseguiram derrotar mais uma vez. Uma terceira expedição, março de 1896, agora com 1.300 homens mais armas. Na terceira expedição de 1897, tinha o general Antônio Moreira César, um general afamado, pois várias vitórias e tinha acabado de sair de uma grande vitória em Santa Catarina. Ele tinha o apelido de corta-cabeças, mas ele tinha um problema de saúde. Segundo consta, era epilético. E várias convulsões ele teve perante o percurso até chegar a Canudos. Foi orientado pelos médicos a não continuar. Porém, ele, turrão do jeito que era, que não ia morrer antes de chegar em Canudos. E, de fato, ele chega em Canudos.
Porém, ele leva um tiro quando eles e os soldados tentam invadir Canudos e se perdem ali dentro, e ele leva um tiro e é morto. Quarta expedição. O ministro do Exército que vem à frente dessa expedição cercam Canudos com um armamento pesado e começam as batalhas. Tiroteios de canhões, metralhadoras vão atingindo toda a população de Canudos. Nesse meio tempo, Antônio Conselheiro tem uma grande desinteria e morre. E vão continuando batendo toda aí. E há um grande massacre e extermínio da população de Canudos, não poupando nem mulheres nem crianças. Pouquíssimos sobreviveram. Conta-se mais de 30 mil mortos. Chegaram até a exumar o corpo de Antônio Conselheiro para lhe arrancar a cabeça. E uma curiosidade: os soldados, voltando para o Rio de Janeiro, acreditando na promessa do governo de conseguirem moradia ou terra, a promessa não é cumprida. Então os soldados começam a povoar morro no Rio de Janeiro, em homenagem a uma planta chamada favela. Então, em homenagem a essa planta, deram um nome, então, de favela. Então, Canudos, que foi acompanhado do então jornalista Euclides da Cunha, escreve o grande clássico da literatura brasileira, Os Sertões. E essa favela foi a primeira favela da cidade do Rio de Janeiro, que depois teve o nome de Providência. E essa quarta expedição, de outubro de 97, com mais de 15 mil homens, foi que conseguiu destruir Canudos. E lembrando que Canudos não se rendeu, ela foi destruída. E vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade aos conflitos rurais, com a Guerra do Contestado e o movimento do cangaço. Não faltem essa aula. E você que curtiu essa aula, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe com o seu amigo e assine o canal. Até o próximo!